Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao TotalCast, o podcast da Total Express, onde mergulhamos nos bastidores das entregas rápidas. No episódio de hoje, a gente vai explorar a evolução tecnológica, os desafios práticos e as soluções que estão redefinindo o horizonte da modalidade das entregas rápidas. Também falaremos de como que nós, da Total Express, nos destacamos no mercado e também enfrentamos aí os desafios logísticos para oferecer um serviço de excelência, tá certo? Bom, eu sou Vinícius Leonelli e tenho o prazer de receber aqui um time incrível da Total Express para falar sobre esse assunto. A gente está aqui com a Graziele Leão, ela é nossa gerente comercial. Oi, Grazi, seja bem-vinda. Oi, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder contribuir aí com esse bate-papo, trazer a visão do cliente para vocês. Maravilha, o prazer Obrigada todo pelo nosso. convite. Imagina. Que isso, além da Grazi, a gente está aqui com o Marcelo Acabani, o Aca para os íntimos. Ele é nosso gerente de produtos. Aca, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Vamos explorar aqui o mundo da velocidade, né? É isso Tô aí. super ansioso. Vamos Com lá. certeza. E além deles, a gente também está recebendo a Larissa Batista, que é nossa gerente de gestão Key Account. Lari, seja bem-vinda ao nosso episódio. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e trazer para vocês o desafio de conseguir operar de uma forma tão rápida e todo esse background que a gente faz aqui do lado de operações. Legal. O bacana do episódio de hoje é que a gente vai falar aí sobre a velocidade na entrega e a gente vai trazer um ponto de vista de cada um dos setores, né? A gente tem a parte aqui comercial, a parte de operação e a parte da gerência dos produtos. Então, vocês vão ver como que isso acontece em todas as pontas para a entrega chegar mais rápida aí até você. Bom, para começar, né, queria falar aqui um pouquinho do início de tudo, na verdade, né? A Total, desde a sua fundação, ela entrou no mercado brasileiro logístico em um momento de crescente, né? A gente até falou aqui no episódio de 30 anos, que a gente tem aí, você pode procurar depois para assistir também, a gente falou aí do surgimento da Total, e ela apareceu num momento de crescente demanda por serviços ágeis e com confiabilidade, né? Desde então a empresa ela se consolidou, na verdade, como uma das principais referências desse setor, adotando aí uma abordagem sempre centrada, né, com eficiência operacional, uma tecnologia sempre avançada, e também um atendimento personalizado, né? E pensando nisso, queria saber, começar aqui na primeira pergunta, de que forma que a Total Express ela se insere no mercado de entregas rápidas e quais são os principais pilares que a gente sustenta aqui nessa abordagem para esse segmento? Na verdade, tudo começa com a concepção de uma malha. Então, é o que a gente chama de malha standard, né? Então, é o surgimento, né? Esses 30 anos, a gente começou a fazer simplesmente a entrega. E aí, a entrega ela começa a se derivar em produtos. Então, eu preciso ser rápido, eu preciso ser ultra rápido, eu preciso retornar, ou eu preciso trazer ou levar produtos específicos. Então, a composição dessas necessidades do mercado fazem com que a gente comece a consolidar produtos. E aí vem o viés de velocidade, né? O que a gente pode oferecer com essa velocidade. Então, aí a Total ela começou com o serviço expresso dela, né? O Expresso, buscando atender primeiramente as praças aqui, cujo potencial de consumo ele realmente fecha a conta com relação à oportunidade de receita que a gente tem. Uhum. E conforme a Total foi expandindo a malha e consolidando toda essa estruturação, o produto expresso ela acaba ganhando velocidade em outras origens. Então, basicamente, a gente tem um pilar, que é a entrega expressa, e aí eu começo a olhar origens aonde essa entrega pode ser executada, e aí a gente não felizes, a gente inventa a ultra rápida, né, que é o nosso Total hoje, como o mercado conhece o Same Day Delivery, que é onde, de fato, eu faço tudo acontecer no prazo de D0. Ou seja, eu coleto, na verdade, o cliente compra, eu coleto e entrego no mesmo período. Então, assim, a gente acaba encapsulando essas duas frentes de agilidade em duas frentes de produtos. E dentro da nossa malha, a gente acaba ativando esses produtos em origens distintas, sempre olhando o mercado potencial que a gente tem de conversão. Legal, a gente percebe uma percepção geográfica, a gente tem que perceber também o quanto a gente está preparado para isso, que, né, primeiro a gente olhar dentro aqui de como que a gente está realizando o nosso processo no dia a dia para a gente poder evoluir. E a Total pensou com muito cuidado nisso,
quando foi fazer esse tipo de serviço, né? Legal. E a gente sabe que a companhia, né, ela desenvolveu, como a gente está falando aqui ao longo dos anos, um sistema robusto de gestão de qualidade, né, que para cada entrega que cumpra os requisitos que são necessários e gerar confiabilidade, né, no nosso serviço executado. No caso das entregas rápidas, quais são as medidas de qualidade que são implementadas na Total para garantir a precisão e a pontualidade dessa operação toda? A operação, em toda a cadeia, ela precisa saber que aquele pacote, aquela encomenda tem uma velocidade maior. Então, a etiqueta ela já sinaliza para qualquer operador que estamos falando de um produto rápido. Desde o momento da coleta, a gente segrega entre produtos rápidos e produtos com velocidades mais lentas. No processamento do hub, toda a priorização da cadeia contempla o expresso. Quando chega no last mile, que é a última milha, que é a área responsável por fazer a entrega no cliente final, também tem prazos diferenciados e prioriza-se todos esses pacotes que a gente chama de expresso. O CMD, então, nem se fala. O CMD é quase que um serviço dedicado operacionalmente para que a gente consiga garantir. A cadeia está preparada ali pensando nessa eficiência. São trilhas que a gente precisa seguir. E nas prioridades, né? Como você comentou. São trilhas que a gente precisa seguir. Então, assim, como que eu garanto que aquele pacote ele execute aquela trilha? Então, a concepção da trilha ela tem que ser pensada desde a origem. Então, assim, a gente já começa a olhar a própria expedição do embarcador para pedir ou gerar artifícios de segregação. Cada etapa que a gente acaba deixando passar é um efeito bola de neve. O problema na frente se torna maior e vai se tornando maior. E cada vez mais rápido, porque a gente está falando de rapidez aqui. Exatamente. Fim, né? E o objetivo de ter uma entrega rápida não é só garantir que essa trilha seja bem feita, mas garantir que o impacto final no last mile seja o mínimo possível, porque no final das contas a gente tem algumas condições que a gente não tem controle sobre o last mile. Então, a gente está falando de trânsito, a gente fala de bloqueios de vias, chuvas intensas. Então, assim, a gente deixa todo um pulmão, né, um oxigênio garantido para o last mile com uma trilha de execução perfeita. E só complementando também, isso exige da gente uma excelência em todas as etapas. Desde da nossa manutenção da nossa frota, até mesmo como está o nosso processo de treinamento operacional dentro do hub. Tem alguns casos que a gente não pode ter erro nenhum, nenhuma, em nenhuma etapa. Se a gente tivesse qualquer erro, já me gera algum problema. Ia desandar esse caldo aí, né? E como você mencionou, o destaque para aquele produto expresso que vai chegar com uma etiqueta diferenciada. Então, todos esses detalhes... o stretch que a gente utiliza nos pallets. Até quando vai embalar, todo mundo já tem essa visão de quando chega para quando sai. É quase que uma cultura. A gente coloca a cultura da velocidade. Isso. E a Grazi, por exemplo, ela é responsável por disseminar essa religião, né, do expresso para o mercado. Porque ela precisa garantir que todo esse processo seja entendido pelo embarcador, e fazer com que realmente o produto ele tenha, dentro do frete aplicado, um valor de serviço agregado. E quando você vai levar isso, né, para o mercado, você traz essa explicação e esse detalhe técnico que o pessoal está falando aqui, né? Essa boa negociação é fundamental para garantir o sucesso da operação. Legal. Então, como a Lari falou, só complementando aí, garantir que se tiver algum percurso ali, alguma falha no percurso, que já seja automaticamente corrigido com o acompanhamento que a gente tem. Com o sistema integrado, a gente consegue acompanhar a etapa toda. Então, desde da compra até a entrega no destino final. O ciclo completo totalmente... Sendo trilhado e monitorado. Exatamente, sim. E o que acontece, na verdade, né? Os consumidores cada vez mais buscam por entregas mais rápidas. A gente vê o mercado não só... Acho que num cenário pós-pandêmico que a gente viveu ali, em que o e-commerce influou demais e as entregas cada vez mais urgentes para determinadas necessidades, né? Até mesmo no dia a dia, né? Nós como consumidores também, né? Pô, quem não... Às vezes a gente quer uma coisa para o mesmo dia, ou quer uma coisa para o dia seguinte, para uma urgência, para um aniversário, enfim. Nós consumidores nós sempre buscamos por entregas mais ágeis, rápidas e no mesmo dia. E com certeza é uma demanda que diverge, né? Demanda aqui, como vocês comentaram, várias otimizações, né? Para isso acontecer. Aí eu queria entrar aqui
na parte mais dos desafios logísticos mesmo. Quais são esses principais desafios logísticos enfrentados na implementação de fato do serviço same-day especificamente? Porque esse, como vocês comentaram, é o tiro curto. Ele é, de fato, ali, então não pode ter nenhum tipo de cuidado, né? De que forma é que é possível superar qualquer tipo de obstáculo num prazo tão curtinho como é o same-day, que é o mesmo dia entrega? Os desafios eu acabo dividindo por esses dois lados. Eu tenho o desafio desse lado e o desafio do lado da retaguarda. Quando eu falo de concepção de produtos same-day, comercialmente, por exemplo, a Grazi se depara com uma falta ainda de um preparo do mercado com um viés de entrega. Então, assim, até onde o embarcador está preparado em sua expedição, aonde ele tem uma estratégia clara de velocidade, por exemplo, onde eu tenho um avanço de estoque. Volumetria que, de fato, assim, às vezes eles querem, né, o mercado demanda de um serviço, mas não tem a conversão volumétrica para que aquela conta feche. Exato. Uma vez que a gente tem o mercado, talvez com a sua dificuldade, aí é onde entra muito a frente comercial. A Grazi faz uma frente consultiva, então ela não oferece só o produto, né, Grazi? Ela vende consultoria praticamente. Isso é muito importante, né? Mostrando para o cliente ali o que ele precisa ter para ele poder fazer o embarque conosco, fazer essa integração com a Total. Então, assim, desde uma volumetria mínima a uma etiqueta inteligente. Se ele tem uma volumetria máxima, a gente consegue implantar um posto avançado para que já faça todo o processamento lá. Se não, a gente faz toda essa integração para poder desenvolver essa etiqueta inteligente, integrar a nossa etiqueta inteligente, a etiqueta deles. Então, tem que trazer realmente toda essa consultoria para que eles consigam atender o cliente final. E do lado da Lari, né, uma vez que a Grazi vendeu, sucesso, aí vem, né, o lado da execução. O desafio, porque é o único produto que a gente corta etapas. O same-day eu não faço toda a etapa da cadeia. Eu coleto e basicamente levo de ponta a ponta diretamente ao cliente final. Um outro desafio, é natural que a maioria, quase todas, empresas tendem a fazer a expedição no primeiro horário. Quando você está expedindo no primeiro horário, você tem mais chance de sucesso. Com um produto como esse, eu não posso expedir no primeiro horário. Até porque ele, no primeiro horário, ele nem foi comprado. Eu não tenho volume ainda. Ele não foi nem adquirido. Então, é uma expedição tardia. Muitas vezes, acaba tendo como desafio o trânsito, porque no final da tarde, a gente já pega o horário do rush. De pico, sim. Então, vem a criatividade operacional de pensar em veículos que consigam driblar isso. Então, dar-se preferência a motos e veículos menores para que a gente consiga, de fato, garantir a excelência operacional para o produto que a Grazi está vendendo. Legal. Então, esse é como a gente comentou aqui, esses dois lados, essas duas pontas têm que trabalhar juntas. E é desde de mão dada aqui, ensinar e como é que faz. Tem que ter essa capacidade para poder receber esse tipo de negócio até essa entrega acontecer com sucesso. E eu arrisco a dizer que acho que é o maior diferencial da Total. Tá? É, de fato, absorver a necessidade e falar, eu tenho. Você não sabe, eu sei. Se você não sabe, eu te ensino. Vamos juntos nessa? Então, assim, quando você demonstra esse tipo de relacionamento numa esfera comercial, o frete ele acaba sendo um detalhe ou uma visão de investimento de como aquela empresa vai conhecer, quase que uma consultoria embutida, né? Sim, Tá saindo barato, inclusive, tá? no valor do frete. E aí eles conseguem fazer o quê? Cascatear internamente uma estratégia para que a gente tenha uma rampagem de volume. Então, é o tipo de produto que eu não consigo garantir uma chegada, né? Cravar na pedra uma volumetria para que a conta feche. Mas eu tenho que catequizar, construir a volumetria em cima dele. E aí você acaba naturalmente fidelizando o cliente. Legal, e essa capacidade, né, de oferecer as entregas rápidas tem que partir dele também para poder atender esse mercado, né? E não tem como a gente, na verdade, controlar as expectativas dos clientes, né? Mas acredito que a gente, devido a essas tendências, seja possível prever um pouco do que é esperado pelo cliente, né? Nessa coisa da expectativa e realidade aí. E falando na prática, como que essas expectativas dos clientes em relação aos prazos de entrega, elas influenciam nas nossas estratégias?
A expectativa é grande, né? Nossa. Assim, Sempre são as Sim, maiores. É muito. Quando a gente fala em velocidade, a gente está, né, somando a ansiedade. Então, assim, como controlar a ansiedade diante de tantas variáveis e tantas dificuldades? Então, a gente acaba, né, de fato, tendo que organizar toda a estrutura, o ecossistema de execução. Do lado do cliente, a gente acaba tendo que induzi-lo até a seguir caminhos em que, por exemplo, a gente tenha que fazer envolvimento com a área de marketing para que a gente estimule algum tipo de campanha promocional para que aquele frete seja escolhido como uma decisão de cara no site do lojista. Tá? Do nosso lado, a gente precisa garantir, né, que aquela ansiedade seja bem trilhada. Então, a gente tem a execução, mas a gente também tem a retaguarda de apoio. Então, a gente tem um tracking. Até onde a nossa retaguarda garante aquela ansiedade. Existe uma responsabilidade do embarcador também em garantir a retaguarda dele. Será que a gente tem um saque do embarcador ativo e condizente com aquele nível de vontade de receber? Será que os produtos que a gente está ofertando, né, o embarcador está ofertando, ele faz sentido para uma entrega rápida? Então, sei lá, a gente está falando de repente de uma fonte de computador que queimou. Você está trabalhando em casa, você quer na hora aquilo. Exatamente. Agora, você tem algum item como uma camiseta ou algo que, se não for motivado por uma necessidade de presente, etc., ela acaba sendo não compatível com o frete. Eu vou esperar um pouquinho depois. Mas como converter, como fazer com que essa sensação de compra entre ser um presente e ser um item convencional seja assimilado? Aí é onde entra o embarcador com a estratégia dele. Então, ele entra com uma comunicação dizendo, olha, temos aqui a solução imediata para você. Perdeu uma data, ações como o Dia das Mães, Dia dos Namorados, principalmente, né? Dia dos Namorados. Eu sou um hard... A galera esquecendo aí a data. Eu sou hard user de entregas rápidas nos Dias dos Namorados, porque eu não me dou bem com as datas. E quando eu vou lembrar, não dá para esperar. Aniversário de namoro, do casamento, e tem muito... então, tem que se preocupar com... E essas datas... Os períodos sazonais também influenciam bastante nessas... Exato. Tomadas de decisões, né? E como a gente olha simplesmente uma tabela de frete refletindo todo esse sentimento de consumo, é difícil. Então, por isso que existe toda essa troca. É importante a escolha de um bom prestador de serviço, né? No caso, a Total, para que, de fato, seja parceria. A Grazi tem conhecimento, em algumas ocasiões a gente entra em abordagens comerciais. E a primeira coisa que eu convido, né, o embarcador vamos ser sócio? Porque é o seguinte, para mim é uma relação de sociedade, não é uma relação de prestação de serviço. Você tem que garantir o seu lado e eu preciso garantir o meu. Mas e se ambos não garantimos? Qual que é a relação que vai fazer esse equilíbrio? Então, às vezes eu proponho, né, uma solução em que ele se sinta confortável sem atrelar aquele volume que ele precisa ou aquela matemática que a logística sempre entrega, porque ele fala assim, do pior das contas, eu vou entender como funcionou e no final, se houver uma cobrança adicional, para mim tá gratificante, porque eu consegui executar aquele mês de aprendizado. Isso é muito no discurso. Você leva isso, né? E tem que seduzir, você tem que falar. Uma catequização, na verdade, porque você tem que, como a gente falou, né, ensinar. E é o caminhar junto. É justamente isso, é o aprendizado para aquilo virar a rotina. E a rotina ser cada vez mais eficiente, né? Então, não dá pra gente chegar de bate-pronto e já fazer, né? Então, acho que essa parte do você ensinar o a fazer, você, nessa parte de parceria, principalmente, também não fica aquele negócio seco, aquele negócio de forma direta. Bate aí e devolve aqui, né? Acho que ter esse relacionamento mais aprofundado é o que faz o sucesso para o negócio acontecer também, né? Tem essa constância dessa catequização com o cliente, então você tem que estar muito próximo dele, porque um ponto que, assim, sempre vira uma discussão, horário de corte.
o horário sim. de corte, porque ele quer a última venda do dia, ele quer que seja entregue naquele mesmo dia. E é algo muito importante. Então, a gente tem que estar sempre próximo, para sempre estar relembrando ali quais são os pontos, trazendo os resultados, as principais dificuldades que a gente tem ali no dia a dia, na apresentação de indicadores. Então, a gente traz ali sempre para mostrar o produto, como ele está sendo executado, o que a gente precisa, tanto do nosso lado quanto do lado do cliente. Tá ali melhorando sempre, buscando sempre a melhoria contínua para poder garantir excelência e a entrega para o consumidor. É uma balança, Vini. Se ela fala assim, beleza. Se a Grazi fala, não, pode dar 2 horas mais pra você aqui, ó. Fecha comigo, 2 horas. Aqui, Quem vai pesar aqui é desestabiliza. E é uma linha muito tênue, porque o serviço rápido ele tende a melhorar a experiência do cliente, tende a fidelizar o cliente final do nosso embarcador, mas ao mesmo tempo é onde a gente mais está suscetível a não prestar uma boa experiência. Então é por isso que cabe a nós, esse time aqui, mais uma boa parte da empresa, a ter uma responsabilidade na hora de montar o produto, que é a responsabilidade do nosso querido Aca, e ofertar exatamente aquilo que seja execuível e que a gente consiga executar com muita qualidade. O jeitinho aqui não tem como acontecer, não tem jeito. A máscara cai, viu? Não adianta a gente falar que vai fazer em um dia e faz um tempo médio de 2, de 3, porque assim, o mercado ele tá vivo, tem concorrência. Muita, então, grande, exato. O que trouxe a gente até aqui foi justamente a confiança dentro da nossa marca. E a transparência, né, no negócio. Exato, é isso que eu ia falar agora, a transparência, porque nosso sistema ele dá toda essa acessibilidade, não só ao consumidor, mas também ao embarcador. Então tá ali, se eu entreguei em 2 dias, ele vai ter essa visibilidade. Ele não vai lembrar que ele falou assim, Grazi, você pode postergar o horário de corte? E aí eu não consegui fazer a entrega atender no mesmo dia por conta disso, entendeu? Não, bacana, é legal a gente até deixar bem claro para quem está acompanhando aqui que todos esses processos são transparentes e claros para quem, você que tem o seu negócio aí ou está prosperando em ter o seu negócio, entender que a Total está aqui para executar da maneira mais clara, objetiva e coerente, correta possível, não é verdade? E só lembrando aqui, antes da gente continuar o nosso papo, você que não conhece ainda os serviços da Total, temos aqui um time de peso que está pronto sempre para te atender, é só acessar www.totalexpress.com.br, temos o nosso CMD, temos o Expresso e uma diversa gama de produtos e soluções logísticas para o seu negócio, tá certo? Venha conhecer a Total. Exatamente. Então, sempre, o lado comercial aqui sempre tem que estar junto. Com certeza. Não pode perder, né? Não tem como, né? É a melhor experiência. Exato. A Total chega muito mais longe, então... É isso aí, gente. Bom, então retomando o nosso assunto aqui, que a gente estava falando dessas informações junto às empresas, né? Algumas delas pode acontecer de ficarem localizadas em áreas um pouco mais remotas, mais distantes, ou até zonas rurais, às vezes, né? Porque o e-commerce está em todo lugar. Tem marketplaces aí que recebe não sei quantos milhares e milhões de e-commerces, né? E isso pode acabar aí tendo alguma dificuldade, um desafio para a distância e também para a infraestrutura desse lugar mais distante, né? E aí queria saber de que forma que as empresas elas podem superar esse desafio da distância e de zonas mais complicadas para tentar oferecer essa entrega num prazo menor. Do lado operacional, eu acho que a principal solução que a gente utiliza é a padronização de quem está fazendo esse serviço. Normalmente, o entregador ou quem vai fazer a coleta numa região como essa tende a ser a mesma pessoa, porque começa a se tornar uma pessoa próxima, ela acaba sabendo, inclusive, conhecendo pelo nome, quem é o embarcador, quem, no caso o seller, ou quem é o cliente final. Então, a primeira etapa é a gente conseguir padronizar e colocar as mesmas pessoas nessas rotas mais remotas, porque precisa ter um conhecimento local. E, além disso, a gente tenta fazer com que a nossa gama de dados cada vez mais consiga munir para uma tomada de decisão, para que a gente entenda, olha, eu vou ali, mas eu tenho uma dificuldade maior, eu preciso ajustar o prazo nessa região. E aí, através desses dados, a gente vai munindo as áreas, principalmente do Aca e da Grazi. Tudo isso com o cronômetro ligado, tá? Então, o relógio não para, é ação o tempo todo, tiro, porrada e bomba, a gente faz acontecer mesmo. Estrategicamente, né, a gente tem 2 frentes. A gente tem a frente do estresse da entrega mesmo, como a Lari comentou, a gente tem processos bem consolidados, onde a gente faz de fato as tentativas de entrega, o esforço acontece, mas existem outras opções.
Então, o embarcador, por exemplo, ele pode fazer uma ação, uma malha mista. Então, a gente consegue fazer o estresse da entrega, mas, ao mesmo tempo, explorar essas áreas com um ponto de picape. Então, hoje a gente tem aqui na Total, né, o Total Points, nossos poodles, em que eu posso estar conectando, então, áreas em que... e aí é uma visão estratégica, não é uma visão em que a gente coloca, né, exige que isso aconteça, é um casamento de fato, que existe maior sucesso em regiões em que eu não vá até o domicílio do comprador. Exatamente. Eu vou até um ponto que é conhecido ali, que é um ponto nosso, credenciado, e o cliente ele, retira a encomenda dele. Então, isso garante menos esforço e maior garantia de que regiões com difícil acesso ou alguma variável que defasada. Exato. E então, assim, aí eu consigo o quê? Consigo conectar diversos pontos ao longo do Brasil, estrategicamente selecionado e ofertado pela Tex e selecionado pelo embarcador, para que a gente, de fato, diminua o insucesso da entrega, que é o que todo mundo quer. A Total, o embarcador e quem realmente comprou, né? Legal. E comentando também, a gente tem um episódio especificamente falando do nosso Total Points, a solução aí do Pickup and Drop-Off. Quando eu terminar esse episódio aí, você que está acompanhando, resgata ali nos nossos outros episódios, que é um papo bem interessante com o nosso time, que trabalha com esse serviço aqui dentro da Total, e vale muito a pena conhecer. E olha aí como liga, né? Uma coisa liga a outra, uma solução pode ser complementar à outra. E é bacana a gente entender o quanto a Total tá dentro de todas essas soluções e você pode ir linkando uma na outra aí para... É a nossa famosa mandala, né? Exatamente. 360 graus conectados em soluções. Legal, maravilha. Bom, então vamos passar aqui para um próximo tópico. Você que está acompanhando a gente aí, percebeu todos os detalhes, né? Tanto da parte operacional, como essa gestão do produto, o lado comercial. E aí queria entender um pouco mais agora, falando de vantagens competitivas no oferecimento do serviço da entrega rápida, né? Qual que são essas vantagens em um mercado que é cada vez, como a gente comentou aqui, cada vez mais exigente, cada vez mais urgente, né? Como seriam em comparação às ações de entregas rápidas esse oferecimento do serviço? Eu acho que, do ponto comercial, essa consultoria que a gente dá para os clientes, essa ajuda, como a Aka falou, com campanhas promocionais, a nossa abrangência geográfica, então a gente consegue chegar mais longe, a gente consegue atender mais o público desses nossos clientes e esse atendimento personalizado que a gente faz. Então, legal. Um ponto que a gente tinha comentado antes, que é da questão do embarcador ali, ter a comunicação dele junto ao time dele. A gente fala às vezes aqui de grandes players ou grandes negócios que utilizam o serviço, mas o pequeno, que não tem às vezes um time, né, de marketing ou algum time de divulgação, algum time que possa trazer essa estratégia aí, mas ele também pode utilizar o serviço sem ter esse tipo de apoio, né? Pode sim. A gente as nossas soluções já provêm né, esse background de apoio. Então, os pequenos eles têm acessos aos trackings, eles conseguem Ele fazer... é o mesmo, independente do... Exatamente. E é legal, porque na visão dos nossos clientes, né, os pequenos ainda têm essa cultura em crescimento, porque é um processo de amadurecimento. Então, o pequeno ele começa com a visão de quero entregar e ponto. Né? Aí agora ele começa a crescer, tá entregando, a Total tá bombando com ele. Aí ele fala assim, agora eu quero aumentar a minha gama de clientes, eu quero converter mais. Ele tem, obviamente, as estratégias dele de marketing, etc., mas ele tem a estratégia logística embutida, que antigamente não existia, agora é muito presente, é que com um frete rápido, aumenta a minha possibilidade de conversão. Sim. Então, isso é um diferencial estratégico para quem adere serviços de entrega rápida.
Então eu começo, por mais que exista muita responsabilidade por trás disso, né, ele começa a olhar a prestação de serviço como uma vantagem competitiva para ele. Então, para os pequenos, principalmente, onde muitos não conseguem atingir esse amadurecimento de velocidade rápida, ele alcançar essa maturidade, ele já está um passo à frente dos concorrentes. Porque ele começa a ganhar o interesse da compra pelo frete. É o que eu falo bastante em algumas trocas com os clientes, e por isso que eu falo que somos sócios, porque a prestação de serviço logística, ela praticamente departamentalizou lá dentro do embarcador. Então, ele tem que olhar como se fosse um departamento estratégico dele, que junto com o marketing, junto com o financeiro, todo aquele ecossistema fazem com que o preço final e toda a ação de divulgação daquele produto na loja seja atrativo. Então, às vezes, gasta-se muito esforço numa campanha promocional e, no final das contas, eu tenho um frete ineficiente. Então, aquele desprende de investimento e você deixou de olhar a entrega, ele acaba indo por água abaixo. E aí a experiência está muito atrelada, e aí a gente tem, né, os NPS que a gente acaba olhando no mercado, a gente é muito responsável pelos nossos NPS, que é realmente garantir a satisfação. Então, uma má satisfação com a prestação de serviço pode colocar por água abaixo qualquer estratégia de crescimento do embarcador. E por isso que o frete rápido, a entrega rápida, ele é visto como uma vantagem competitiva hoje no mercado. Legal, bacana. Além desse ponto, nós temos diversos modelos de integração sistêmica aqui, então eu vou integrar desde um pequeno seller com um grande embarcador. E isso é um dos diferenciais. Então, a gente tem diversas integrações, integra com todas as plataformas, então esse é um facilitador que com ajuda certeza. bastante, né? Trazer essa parte da tecnologia ao favor, não só nas plataformas, mas em todo investimento processo, que é feito, isso. né? Ajuda muito. Aí, falando em tecnologia, queria saber também, porque aqui na Total, né, a gente sempre investe muito em tecnologia, buscando justamente a gente aprimorar, como a gente está falando aqui, cada vez mais a nossa operação, né? E como a automação dos processos, enfim. Aí, queria saber como que vocês podem explicar para quem está acompanhando aqui a gente, como é que a tecnologia ela está sendo utilizada na empresa para a gente poder superar os desafios das entregas rápidas e também melhorar, como o Aga comentou aqui, a experiência do cliente, né? Como a gente traz a tecnologia ao nosso lado nesse contexto? Está bem presente, né? A tecnologia Total, ela está numa crescente absurda. Então, quando a gente fala em entregas rápidas, né? Mais uma vez, vou dividir as bolas aqui. Tá? Então, eu tenho a questão de integração, por exemplo. Então, não basta ter, né, o produto, você precisa pertencer ao ecossistema. Então, comercialmente, estar presente nas principais plataformas integradoras, principalmente quando a gente fala aos PMEs, a quem já está inserido numa boa camada de chegada, garante muito a consolidação do produto desde o início. Tá. Do ponto de vista operacional, a gente tem vários artefatos e atributos ativos e reativos. Então, por exemplo, a Smart Label, como a Grazi e a Lari falaram, nossa etiqueta inteligente, ele é um artifício tecnológico, ele garante que a expedição no embarcador já nasça com a visão de roteirização. Então, eu estou expedindo com o conhecimento da rota que vai ser entregue. Isso é um ganho de velocidade muito grande. Quando a gente entra num hub, onde eu tenho ali circulando 1 milhão de encomendas por dia, você ter o corta-etapas, os pulas-etapas, é muito precioso para que a gente consiga dar fluidez. Do outro lado, a gente tem aqui alguns artefatos também de machine learning. Então, por exemplo, a volumetria nossa de entrega é muito grande. Então, é muito banco de dados, é muita informação de campo. Então, a gente tem aqui alguns atributos, como, por exemplo, o Datatex, que é uma inteligência artificial baseado em adquirir experiências de entregas para consolidar num banco para fazer o melhor aproveitamento do sucesso de entrega. Incrível isso. Então, eu tive a experiência de entregar 3 vezes no mesmo lugar.
E o endereço que está chegando no embarcador é um pouco diferente, não é um endereço tão qualificado. Aquela referência de entrega, aquele sucesso de entrega, me direciona a um endereçamento correto. Então, eu não tenho o quê? Eu não tenho desvio, eu não tenho a tentativa falha para chegar na segunda e na terceira. A Lari sabe muito bem como funciona no last mile, né? As tentativas. Então, qualificar o endereço através de um looping de conhecimento por banco de dados antecipa muito. É para poucos também. É verdade. Tá? A roteirização dinâmica. Então, no Same Day, por exemplo, é algo muito, muito notório. Eu tenho, na coleta flexível, por exemplo, eu tenho demandas flutuantes, né? Principalmente quando a gente fala aos PMS. Eu tenho gente que tem uma constância e beleza, eu tenho uma coleta já roteirizada, eu passo todo dia lá, e tem gente que eu vendo um dia e outro dia eu não vendo. A gente tem um TMS que consegue fazer a leitura, né, de demanda de pontos de paradas de acordo com o volume vendido de cada cliente, para que a gente tenha uma capacidade de roteirização diária para a gente conseguir ter um bom aproveitamento de ocupação de um veículo. Ah, legal. Então, assim, isso é muito dinâmico. Então, a gente tem tecnologia aplicada, fluxo aplicado, o embarcador, o cliente nem imagina que acontece nos bastidores. É isso que eu ia comentar. E o mais interessante de tudo isso que o Aka falou é que a maioria dessas soluções são soluções próprias. A Taxi, ela é basicamente uma empresa de tecnologia. Exato. Eu não lembro bem quem disse, mas em uma das nossas reuniões gerenciais, foi apresentado que nós somos uma empresa com talvez 10 startups juntas, assim, porque são soluções operacionais, são soluções mobile, são soluções... A gente, na verdade, eu acho que a gente é muito inquieto. Quando a gente vê um problema se repetindo algumas vezes, a gente pensa assim, o que eu posso fazer, como eu posso pôr tecnologia para resolver esse problema? E é uma mentalidade que, inclusive, está dentro dos valores da empresa. Exato, e ter isso dentro de casa é uma coisa que facilita muito mais. E a gente pensando na velocidade toda que a gente está comentando aqui no episódio todo, ter essa mentalidade dentro de casa é o que ajuda ao fluxo acontecer. Toda a frente de entrega tem aplicação, é mobile, é tudo online. A gente faz aferição de entrega por geolocalização. Então, a gente faz controle da garantia que a entrega foi feita no local correto. Com registro fotográfico. Geolocalização por registro fotográfico. Assinatura de canhoto, né? O POD digital. São centenas de startups. São diversas empresas em uma só. E é por isso que a Total está aí há 30 anos no mercado logístico, trazendo as melhores soluções com excelência, como a gente comentou, tá? Bom, antes de finalizar aqui, quero primeiramente agradecer a presença de todos, mas queria fazer uma última pergunta aqui pra gente encerrar o nosso papo. Claro que, assim, se deixasse aqui, a gente ia ficar horas e horas, como sempre, né? Como a gente tá falando aqui, todo assunto que a gente traz para falar aqui no TotalCast, nós temos um time de peso que tem propriedade no assunto e pode trazer para você no detalhe todas as informações que você e o seu negócio precisam. Então, fique tranquilo que a Total tá aqui de prontidão para atender você, né? Mas a última perguntinha que eu queria trazer aqui, queria saber, na verdade, como é que a Total ela mantém esse imposto de empresa competitiva no mercado e, ao mesmo tempo, ela equilibra, né, a oferta das soluções do Same Day do Expresso com os custos que são associados. Gerenciamento ostensivo. Quem está na Total sabe a quantidade de reuniões, FUPs, trocas. São poucas empresas que têm a quantidade de visões em Business Analytics, né? Toda a parte de inteligência em BI. São diversos painéis em tempo real monitorando. Gerenciamento ostensivo, porque a gente tem a maior malha de entregas do Brasil. E entregas expressas também. Então, assim, entregar perto, qualquer um faz, tá? Agora, entregar longe são para poucos e eu acho que recorde, né? talvez só para Total.
Então, para garantir toda essa eficiência que a gente tem, não só no portfólio de entregas rápidas, mas uma entrega como reversa, entrar no setor bancário como a gente tem em cartões, fazer B2B junto, explorar nossa malha aérea, aí, decolando com a nossa grande aeronave para Manaus, fazer entregas em Belém, agora armazenamento. Assim. Armazenamento, é um ecossistema muito grande que, se a gente não tiver gerenciamento ostensivo, responsabilidades e principalmente talentos, que a gente tem muito em casa, isso não acontece. Acho que é o grande, de fato, diferencial, é o DNA da Total. Eu brinco, né? A gente chama Total de Tex, e aqui somos os verdadeiros texanos, né? Onde a gente, de fato, abraça a causa, mastiga o osso e entrega a solução. Exatamente, a solução raiz ideal para você. Bom, pessoal, eu queria agradecer a participação de todos, Lari. Seja muito bem-vinda aqui mais uma vez. Muito obrigada. E quero você aqui num episódio especial só para falar da nossa operação. Vamos falar aí depois para fazer um episódio específico sobre isso. E tá mais que convidada. Muito obrigada. Obrigado pela participação, viu? Grazi, você de casa aqui sempre, tá super convidada mais uma vez para participar. Obrigado. Valeu pela presença, viu? Eu que agradeço. Foi muito enriquecedor. E a Cabane, você também, um poço de informações aí sem fim. Incrível, conhecimentos absurdos. Super obrigado pelo conteúdo e pela participação aqui no nosso episódio. Ansioso pelo próximo. Com certeza teremos. E é você que está aí nos acompanhando. Muito obrigado pela sua participação, por ter acompanhado. Confira os nossos próximos episódios aí que estão por vir e também volta lá para ver o que a gente já abordou de diversos assuntos da Total, tá certo? E não deixem de nos contatar para contratar nossos produtos. É isso. Quiser conhecer nossas soluções, www.totalexpress.com.br, tá certo? Muito obrigado a todos e até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.